E o Instagram, ele, quando você faz a live, você inverte a câmera e ele lê a imagem invertida. Mas acho que é importante o caderninho, mais como para você acompanhar o raciocínio e você já está sabendo e eu vou falando. Então, eu gosto de repetir, não é chato, tá? Eu gosto de repetir para a gente saber em que pé a gente está. Nós vimos que sucesso, resultado, é igual a poder pessoal. Nós já falamos isso às 9 noites. Se você quer aumentar o seu sucesso, você tem que aumentar o seu poder pessoal. Então, o nosso objetivo aqui é aumentar o poder pessoal. Para aumentar o poder pessoal, você tem que trabalhar sua aptidão e sua atitude. Por quê? Porque o seu nível de poder pessoal, ele é a soma daquilo que você sabe fazer e o seu modo de pensar. Reflita, não tem muita coisa a mais. Ah, mas tem o contexto, tem o ambiente, tem a cidade em que você mora. Mas o ambiente, o contexto à sua volta, ele não é tão importante quanto o seu modo de pensar. Porque se o seu ambiente se torna uma força restritiva que restringe o teu poder pessoal, o seu modo de pensar faz com que você procure outro ambiente. Você entendeu isso? Então, não existe muito o que a aptidão não resolve. Por exemplo, ponto 1, você precisa se tornar bom em alguma coisa. É impossível você ser bem-sucedido profissionalmente e você ganhar dinheiro se você não sabe fazer nada. Isso é óbvio. O segundo ponto, vem todos esses questionamentos. Tá, mas e crenças limitantes, bloqueios mentais, traumas do passado, o ambiente em que você vive, as pessoas, as oportunidades. Tudo isso está relacionado ao seu modo de pensar. Não são os traumas que definem o seu resultado. É o modo como você se relaciona com os traumas. Existem pessoas que tiveram traumas piores do que eu e você e elas estão melhores do que nós. Por quê? Porque elas têm um jeito melhor de lidar com os traumas. O ambiente, o contexto adverso, as pessoas falam muito sobre influência do ambiente. O ambiente ele é neutro. O ambiente não vai fazer nada com você que você não permita. E se o ambiente é negativo, o seu modo de pensar vai fazer com que você saia desse ambiente. Então, se você, eu sei que isso não é uma coisa assim simples de assimilar, por isso que nós estamos debatendo sobre isso por tantos dias, já é o 9º dia. Mas tudo se restringe basicamente a essa simplicidade. Tudo que é profundo, na verdade, também é simples. O complexo é confuso. Então você precisa entender, você realmente precisa honestamente olhar para esses dois pontos. Então nós falamos um pouco sobre o que é a atitude, que é o modo de pensar, e aí nós nos debruçamos sobre como escolher então aquilo em que você vai se tornar um expert. Quais são os fatores que você precisa levar em conta para você escolher aquilo que você vai se dedicar para o resto da vida e se tornar excepcional nisso? Quais são os fatores que você precisa levar em conta para isso? E lógico, existem fatores menores, mas nós vimos que os principais fatores são, e já falamos sobre o primeiro, que é o talento, nós já falamos sobre o segundo, que é a paixão, e agora nós estamos às voltas com renda. E eu fiz questão ontem, na aula de ontem, na aula 9, era 9? Não, ontem era 8, hoje é a aula 9. Eu fiz questão de fazer uma reflexão sobre dinheiro, antes da gente falar como você transforma o seu talento e a sua paixão em renda. Uma coisa é certa, tá? Uma coisa é certa. É muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você ganhar muito dinheiro numa atividade que você não tem talento nem paixão. Isso é muito difícil. Por quê? Porque você precisa se tornar bom em algo. Se você não tem talento nem paixão,
você não vai se tornar bom nisso. Como assim eu não vou me tornar bom? Porque se você não tem talento, você não tem habilidade, facilidade para aprender isso. Se você não tem paixão, você não vai se dedicar o tempo necessário para se tornar bom nisso. Steve Jobs disse isso de uma maneira muito inteligente. Ele disse que ele sempre ouviu falar das pessoas que para ter sucesso em algo você precisa ter paixão por aquilo. E aí ele disse, eu não entendia muito bem, mas depois eu vi que realmente você precisa de paixão, porque só a paixão vai fazer com que você dedique a energia, o tempo e o esforço necessário para você se tornar um expert. E aí vem o terceiro fator, que é o dinheiro, tá? Que é como ganhar dinheiro. E esse é um fator que eu quero colocar muita atenção sobre ele, por quê? Porque a maioria das pessoas, elas separam dinheiro dessa equação. Então, tudo que elas querem é dinheiro, mas elas nunca se perguntam como se ganha dinheiro. Existe muita confusão, muita ilusão sobre dinheiro. Muita fantasia. O dinheiro é uma coisa totalmente misteriosa, totalmente... As pessoas não fazem ideia de onde vem o dinheiro. O que é o dinheiro, na verdade? Como é que você conquista dinheiro? Quais são as funções do dinheiro? Então vamos lá. Como é que você transforma o seu talento e a sua paixão por dinheiro? Você sempre tem que ter em dinheiro, você sempre tem que ter em mente essa ideia de que o dinheiro que você quer, vou repetir isso, o dinheiro que você quer está na mão de uma outra pessoa. E para você tirar todo o dinheiro que você quer, seja 1 milhão, seja 10 milhões, seja 200 mil, seja 10 mil, todo o dinheiro que você quer está na mão da outra pessoa. Como é que você tira esse dinheiro da mão da outra pessoa? Você precisa ter algo para dar em troca. Então, o que é o dinheiro? O que é o dinheiro? Dinheiro, tiram essas fantasias da cabeça. Dinheiro é simplesmente um objeto, uma ferramenta de troca. Dinheiro é um meio de troca, nada mais e nada menos. Dinheiro não é energia, dinheiro não é não sei o quê. Dinheiro é simplesmente uma ferramenta de troca. Tu tem algo para dar para alguém e essa pessoa... Eu vou explicar isso bem direitinho como isso funciona, tá? Mas, a princípio, vamos dar uma olhada como o dinheiro surgiu. Por que isso é importante, você entender isso? Isso é importante porque isso desmistifica o dinheiro. É muito misticismo, muita coisa. Não, olha para o dinheiro com simplicidade. Então, o que é o dinheiro, na verdade? Preste bem atenção, anote isso, tá? Dinheiro, por que nós estamos falando sobre dinheiro? Não é para você ficar rico, é para você entender como você vai transformar o seu talento e a sua paixão em renda. E para isso você precisa entender o que é o dinheiro. Então, preste bem atenção. O dinheiro é uma invenção. Nós inventamos o dinheiro. Dinheiro é uma invenção que permite que nós troquemos bens e serviços que nós criamos com mais facilidade. Isso é o dinheiro. Dinheiro é uma invenção que permite que eu e você troquemos bens que nós criamos e serviços que ofertamos com facilidade maior. E por isso o dinheiro é uma das invenções mais importantes na história da nossa espécie, da nossa civilização. O dinheiro é uma das maiores invenções do ser humano. Sem dinheiro, a nossa civilização, o mundo, não seria possível. Então, anote aí, quais são os propósitos do dinheiro? Por que nós inventamos o dinheiro? O dinheiro tem 2 propósitos primários, tá? 2 propósitos primários. O primeiro propósito do dinheiro é padronizar valores, para que as pessoas possam realizar
trocas de maneira mais fácil. Então, já vou explicar o que é isso. Esse é o primeiro objetivo do dinheiro. Padronizar valores para que eu e você possamos realizar trocas de uma maneira mais simples, mais fácil. E o segundo objetivo é estocar valores para que eu e você possamos guardar aquilo que nós produzimos e trocar mais tarde. Então, preste bem atenção sobre isso. Dois objetivos. Só existem, são os dois objetivos maiores, mas basicamente são os únicos. Primeiro, trocar, e o segundo, estocar. Eu vou explicar como isso funciona, tá? E com isso você vai entender claramente como você vai transformar o seu talento, a sua paixão em renda. Então, nós falamos que existem dois objetivos básicos pelos quais nós criamos o dinheiro. E esses dois objetivos são literalmente também aquilo que fundamenta, são a fundação do mundo civilizado. O que seria padronização de valores? Vamos pensar sobre antigamente quando não existia dinheiro. Preste bem atenção, nem sempre existiu dinheiro. O dinheiro foi inventado alguns milhares de anos atrás, mas nem sempre existia dinheiro. Na Idade Média, no início da Idade Média, não tinha dinheiro. Então, o que acontece? Suponha que eu seja um produtor de trigo, tá? O que eu faço aqui, Jacob? Eu produzo trigo. Isso há milhares de anos atrás. Eu produzo trigo. Pronto? Antes do dinheiro ser inventado. Agora eu sou um produtor de trigo, mas eu preciso ovos, tá? Eu preciso de uma dúzia de ovos. Como é que eu consigo? Eu não tenho galinhas, eu produzo trigo. Como é que eu consigo esses ovos? Não tem dinheiro. Eu teria que trocar o meu trigo por uma dúzia ou duas de ovos.